Sem joguinho, sem drama, sem manipulação, você paga por paz, não por caos. Sair com garotas de programa tem suas vantagens que muitos homens ignoram, e a primeira delas é a clareza na dinâmica do relacionamento. Aqui não tem joguinho nem drama. Você paga por paz e não por caos. O que significa que, ao contrário das interações convencionais, onde as mulheres podem testar sua masculinidade, essas garotas estão lá para uma troca bem definida, onde você sabe exatamente o que esperar e o que está pagando, e isso coloca você no controle da situação, permitindo que você se concentre em sua própria presença e confiança, em vez de ficar tentando decifrar sinais confusos ou passando por humilhações emocionais que muitas vezes vêm atreladas às relações normais. Esse tipo de relacionamento permite que você se livre das armadilhas emocionais que muitas mulheres, conscientemente ou não, costumam colocar. Ao interagir com garotas de programa, você se depara com a realidade nua e crua das relações humanas. Onde as intenções são claras e a negociação é direta, você desenvolve uma habilidade crítica de entender melhor o que realmente quer e como se posicionar diante disso. Além disso, a experiência pode servir como um ótimo laboratório para praticar suas habilidades de comunicação e sedução, ajustando sua linguagem corporal e suas palavras em um ambiente onde a resposta é imediata e não há espaço para a enrolação. Em vez de se perder em conversas com mulheres que estão apenas testando, você tem a chance de ser o homem que você realmente é, sem máscaras, e isso atrai o tipo de energia que você quer. Claramente, o que você perde em romantismo, você ganha em autoconhecimento e liberdade, e isso é formidável. Também não podemos esquecer que, ao sair com garotas de programa, você adquire um senso de disciplina e controle emocional, pois você aprende que não está atado a qualquer tipo de drama ou necessidade de validação. As interações tornam-se um reflexo do quanto você já é completo e independente. E isso tem um efeito imenso na forma como você se apresenta para outras mulheres, pois a confiança se irradia. Além disso, tirar proveito dessa experiência pode abrir seus olhos para as complexidades das dinâmicas de poder. Enquanto muitos homens ainda acreditam em contos de fadas modernos, você começa a ver a mulher como um ser humano multifacetado, que, assim como você, tem suas próprias vontades, motivações e interesses, e isso transforma a sua abordagem. Por último, em um mundo onde muitos se sentem inseguros e repletos de dúvidas em suas interações amorosas, abraçar essa liberdade de sair com garotas de programa pode ser um divisor de águas na sua vida, permitindo que você amplie seus horizontes e estabeleça novos padrões de relacionamentos. Então, seja honesto consigo mesmo, reconheça seu valor e use essa modalidade como uma ferramenta para se conectar com a sua própria masculinidade e libertar-se das amarras da dependência emocional. Ela te dá exatamente o que promete, sem fingir amor, sem iludir com romance. Sair com garotas de programa pode ser uma das experiências mais reveladoras e práticas que você pode ter na sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, pois essas mulheres estão longe de romantizar a situação. Elas trazem para a mesa um contrato claro. Você paga e elas entregam sem ilusões e sem joguinhos emocionais, o que elimina toda a confusão que muitas vezes permeia encontros tradicionais. A vantagem aqui é a honestidade brutal. Ela não vai testar você, não vai esperar que você adivinhe suas necessidades ou desejos. A conexão é direta, e isso treina seu olhar para entender a dinâmica de poder em relacionamentos, algo que muitos homens ignoram. Além disso, você aprende a valorizar o tempo e a presença de uma mulher, a apreciar a companhia sem as complicações que costumam vir com o envolvimento emocional intenso.
você se torna um cliente exigente que não aceita menos do que bem elaborado, e esse mesmo padrão de exigência deve se refletir em como você se apresenta para o mundo, construindo sua masculinidade através de disciplina e autoconfiança. É um jogo de troca. E nesse processo, você também vai perceber que sua capacidade de andar livre, sem se apegar a ilusões de amor romântico, solidifica seu poder pessoal. Você se torna o cara que sabe o que quer e que não tem medo de buscar aquilo que considera valioso, já que sair com garotas de programa ensina a diferença entre ter um vínculo genuíno e uma transação. E isso, por sua vez, abre sua mente para as dinâmicas complexas que ocorrem nos relacionamentos convencionais, onde muitos homens falham porque se deixam levar pela necessidade de aprovação. É preciso entender que, por mais que você se relacione de maneira casual, as regras do jogo da sedução são as mesmas. Saber que ela não está interessada em um romance te faz perceber que não deve se apegar emocionalmente. E essa liberdade é uma forma poderosa de se posicionar diante de outras mulheres, as que não são de programa, pois você vai lidar com elas de uma forma mais madura e equilibrada. Nessa dança de dominação e entrega, você deve sempre se lembrar de que não está apenas buscando satisfação, mas lapidando sua presença masculina. Cada interação se torna um exercício de autodescoberta e autoconfiança, afastando-se de qualquer resquício de depender emocionalmente de alguém, criando espaço para ser um homem que não apenas atrai, mas mantém um padrão que faz com que as mulheres se sintam intrigadas e admiradas. Portanto, ao sair com garotas de programa, você entra em um campo de treinamento onde o autoconhecimento é a arma mais poderosa que você possui. E, ao final do dia, aprender a manter distância emocional, mas com firmeza e graça, é o diferencial que permitirá que você se destaque em um mar de homens que ainda não entenderam a necessidade de ser mais do que uma projeção do que pensam que as mulheres querem. Custo-benefício infinitamente melhor do que bancar mulher normal, mimada e insatisfeita. Sair com garotas de programa pode ser uma estratégia extremamente vantajosa para homens que buscam experiência sem as complicações emocionais que muitas vezes vêm com o relacionamento tradicional. Aqui, a relação é clara, direta e sem as armadilhas habituais da manipulação feminina, onde muitas mulheres, especialmente as normais, são frequentemente imaturas e exigentes, esperando que você as banque sem retribuição emocional genuína. Ao escolher uma garota de programa, você entra em um jogo onde as regras são acordadas desde o início. Você paga e, em troca, recebe atenção, companhia e, frequentemente, um nível de intimidade que muitas mulheres normais não estão dispostas a oferecer sem um compromisso sério ou uma série de testes que testam sua masculinidade, sua paciência e seu valor dentro de um relacionamento. Essa dinâmica remove a pressão de seduzir ou conquistar e oferece um intercâmbio onde ambas as partes sabem o que estão buscando. Além disso, o custo-benefício é claramente mais atraente, já que ao invés de investir tempo e dinheiro em jantares e presentes para uma mulher que pode simplesmente ficar insatisfeita no dia seguinte, você pode direcionar seus recursos para momentos de prazer e conexão física, criando memórias que, embora possam ser efêmeras, são intensas e satisfatórias. É essencial desenvolver uma mentalidade de disciplina e autossuficiência. Ao lidar com garotas de programa, você se torna alguém que não busca validação ou aprovação, mas sim a experiência. Você aprende a identificar e evitar os jogos mentais que algumas mulheres costumam jogar, começando a entender que a verdadeira sedução não é sobre o que você pode dar, mas sobre a energia e a confiança que você emana. Mulheres são atraídas por homens que sabem o que querem e que não têm medo de se afastar quando as coisas não estão funcionando. Ser capaz de caminhar para longe de uma situação,
seja ela de um encontro com uma garota de programa ou um relacionamento complicado, é um sinal de masculinidade e poder. Aceitar essa dinâmica é entender que a atração não precisa ser uma luta constante, mas sim um fluxo natural onde você, ao se mostrar capaz, se torna irresistível. Lembre-se, é sobre o que você traz para a mesa, é sobre o seu valor pessoal. E isso começa com o entendimento de que você não precisa de uma mulher para se sentir completo. Sair com garotas de programa pode ser um excelente caminho para cultivar essa independência, aproveitando os momentos sem se prender às limitações emocionais que frequentemente surgem em relacionamentos tradicionais. Portanto, se você quer alavancar sua vida amorosa e desenvolver uma mentalidade forte, considere essa abordagem com discernimento e foco, focando no prazer e na construção de uma masculinidade que não é apenas apreciada, mas admirada e desejada. Você não precisa fingir interesse, nem pagar emocionalmente por atenção. Sair com garotas de programa pode ser um verdadeiro jogo de poder e autoconhecimento que muitos homens ignoram. Mas a verdade é que isso oferece uma série de vantagens inegáveis que vão além do que a maioria imagina. Primeiramente, a essência desse tipo de encontro é a transparência. Não há necessidade de fingir interesses ou criar histórias fantasiosas para conquistar alguém que, na maioria das vezes, já está ciente de toda a dinâmica. Aqui, o que você recebe é pura honestidade. Você paga por um serviço e obtém atenção e companhia sem a carga emocional que geralmente vem das relações tradicionais. Isso significa que você pode se concentrar em si mesmo, em sua vontade e em suas necessidades, sem se preocupar em agradar ou impressionar alguém, porque a troca é clara e objetiva. Isso te ensina uma valiosa lição sobre a importância da independência emocional. Ao não estar amarrado a um vínculo, você se liberta das expectativas e dos testes que muitas mulheres, em um contexto mais tradicional de namoro, impõem, como a famosa hipergamia, onde elas buscam sempre a melhor opção disponível. Ao sair com garotas de programa, você tem a liberdade de explorar suas preferências, conhecer diferentes tipos de mulheres e, principalmente, desenvolver a sua própria masculinidade em um ambiente onde você não é julgado, mas sim valorizado pela sua atitude e confiança. Isso não só melhora sua habilidade de se relacionar, mas também molda seu caráter, ajudando você a se tornar mais assertivo em outros aspectos da vida. Este tipo de interação é uma preparação para um mundo real, que pode ser cruel e cheio de manipulação. É ali que você aprende a identificar sinais de interesse genuíno e os jogos mentais que muitas mulheres jogam. Algo que, quando afastado do mundo das garotas de programa, pode se tornar um verdadeiro campo minado. A disciplina que você conquista ao não se deixar levar por ilusões românticas o prepara para qualquer tipo de relacionamento que possa surgir, tornando-o mais forte e mais resiliente. Além disso, a experiência com garotas de programa frequentemente revela que o que muitos consideram atração genuína é muitas vezes uma ilusão criada por fatores sociais e emocionais, e você começa a ver por trás da cortina. Você aprende a andar com segurança e a reconhecer seu próprio valor, sabendo que, ao final do dia, você não precisa se submeter a relações tóxicas ou à síndrome do caçador, onde você está sempre correndo atrás de algo que, na realidade, pode não valer a pena. Você se torna o arquétipo do homem que sabe o que quer e que não tem medo de se despedir quando a dinâmica não é vantajosa, porque no fundo a vida é curta demais para perder tempo em jogos emocionais. Sexo direto, sem teste de fidelidade, sem punição com dor de cabeça.
Sair com garotas de programa pode parecer uma alternativa ousada para aqueles que buscam experiências diretas e sem amarras emocionais. E a verdade é que existem vantagens bem palpáveis nessa jornada, especialmente para homens que desejam explorar sua masculinidade sem a pressão dos testes e das armadilhas emocionais que muitas vezes vêm com relacionamentos tradicionais. Quando você escolhe essa rota, se despede de um monte de dramas desnecessários. Não há o que temer em termos de fidelidade, porque o acordo é claro. Você paga por uma companhia e o que acontece ali é puramente transacional. Isso significa que você pode focar no que realmente importa: a química, a atração e o prazer, sem precisar passar por joguinhos de manipulação ou testes de valor que tantas mulheres impõem no mundo dos relacionamentos. Imagine sair com alguém que não vai te fazer passar por horas de conversa sobre sentimentos ou expectativas. Você pode ser direto e honesto sobre o que procura, exigindo que ela também faça o mesmo. Esse tipo de interação pode trazer uma liberdade imensa, pois elimina as dúvidas e inseguranças que muitas vezes acompanham o encontro convencional. Antes de entrar nesse mundo, é crucial entender o que te motiva. É a falta de tempo, a vontade de escapar da rotina ou simplesmente o desejo de explorar novas sensações? Seja qual for o seu motivo, tenha certeza de que isso não é um sinal de fraqueza, mas sim uma escolha consciente de como você deseja gastar seu tempo e energia. Um ponto importante a se considerar é que esses encontros podem ensinar muito sobre as dinâmicas de poder entre homens e mulheres. E isso é uma vantagem que poucos reconhecem. A interação com garotas de programa pode reforçar sua confiança, já que você não está ali para agradar ninguém além de si mesmo. Você aprende a estabelecer e manter limites, entendendo que no fim do dia é você quem detém o controle da situação. E essa é uma habilidade que se traduz em todos os aspectos da sua vida. Contudo, não caia na armadilha da idealização. Muitas vezes, homens se sentem tentados a atribuir características românticas ou emocionais a essas interações, esquecendo que o jogo é claramente definido e que é fundamental manter uma mentalidade clara e objetiva. Você não está lá para construir uma relação, e sim para aproveitar a companhia de alguém que entende as regras do jogo, assim como você. Perceba que uma saída dessas pode servir como um teste para a sua própria capacidade de independência emocional. Você se torna mais apto a lidar com rejeições, aprende a se distanciar de dependências e se prepara para confrontar as próprias inseguranças. Quando você se permite explorar essas experiências, o que realmente está fazendo é se tornando um homem mais completo, que compreende tanto o valor de uma interação genuína quanto o poder de saber quando se afastar. Elas são honestas sobre o que querem, algo que a maioria das santas não é. Sair com garotas de programa pode ser uma experiência que proporciona clareza e honestidade em um mundo de ilusões e manipulações servidas por muitas mulheres que se apresentam como santas, mas que, na verdade, estão jogando um jogo de interesses e expectativas que você, como homem, precisa entender para evitar armadilhas emocionais. O primeiro grande benefício é que essas mulheres são diretas sobre suas intenções. Não existe esse jogo de sedução furtiva ou mensagens subentendidas que tirem você do sério. Aqui, tudo é transparente, e isso é um bálsamo em um cenário onde a maioria das mulheres costuma testar sua masculinidade, seus limites e o quão desesperado você está por validação, porque a verdade é que muitas buscam um parceiro que sustente suas fantasias sem jamais se comprometer totalmente. Elas conhecem as regras do jogo e, ao contrário do que você pode acreditar, elas não estão apenas interessadas em um corpo, mas sim em uma conexão clara e um acordo que beneficia ambas as partes.
Outra vantagem é a possibilidade de experimentar diferentes dinâmicas de relacionamento sem os dramas e complicações que surgem nas relações emocionais convencionais. Essas garotas costumam trazer um frescor e diversidade à sua vida amorosa, permitindo que você explore sua própria sexualidade, interesses e, principalmente, sua habilidade de flertar e se conectar de forma prática e espontânea. Além disso, você aprende a ser mais assertivo e a navegar em situações que, de outra forma, seriam carregadas de insegurança e ansiedade. Sair com elas exige um nível de autoconfiança que é imprescindível para qualquer homem que queira se destacar em um mundo onde a masculinidade é constantemente atacada. Você se torna mais ágil na leitura de comportamentos e reações femininas, o que é um treino valioso para suas interações com mulheres de todos os tipos. Também é uma lição brutal sobre a importância de não se apegar. Quando você entende que existem muitas possibilidades e que a rejeição não é o fim do mundo, você se torna um homem mais livre e menos propenso a se colocar em uma posição de necessidade, algo que as mulheres sentem e que afeta diretamente a atração que elas têm por você. O poder dinâmico é palpável quando você sabe que pode sair e ter experiências, sem se preocupar em estabelecer um laço emocional comprometido a todo custo. Além disso, o fato de que essas garotas normalmente não se envolvem em drama e manipulações emocionais, como muitas mulheres faz com que a experiência seja mais leve e prazerosa. Você pode aproveitar a interação sem o peso de emoções clandestinas ou jogos mentais que drenam sua energia. Em resumo, sair com garotas de programa não é apenas uma questão de prazer físico, mas uma oportunidade de entender as complexidades de relacionamentos, a dinâmica de poder entre os sexos e a importância de manter uma postura firme e independente em todas as suas interações, preparando você para se tornar um homem que se destaca em qualquer situação amorosa. Você não precisa conquistar. Basta respeitar o acordo. Sair com garotas de programa pode parecer um tabu para muitos, mas a verdade é que essa experiência oferece vantagens que vão além do que a maioria imagina. Aqui, o jogo é claro. Você não precisa conquistar ninguém. Basta respeitar o acordo, e isso traz uma liberdade inegável. Imagine só. Você chega disposto e preparado, sem os joguinhos emocionais que muitas vezes consomem a energia do homem comum. A relação é baseada na transparência e na honestidade, onde ambos sabem exatamente o que estão buscando, desmistificando a necessidade de aprovação ou validação típica das relações convencionais. Isso também significa que você pode testar suas habilidades sociais e de sedução, sem a pressão das expectativas, pois a dinâmica é diferente. Você não precisa se preocupar em passar por críticas ou julgamentos. Apenas execute seu papel. Seja confiante e mantenha sua postura firme, porque a energia que você projeta é sentida. Além disso, essas interações oferecem uma grande lição sobre o valor do próprio tempo e da própria companhia. Ao interagir com mulheres que estão ali por um propósito claro, você aprende a valorizar sua própria presença, a não se deixar levar por promessas vazias ou ilusões de relacionamento perfeito, que muitas vezes não passam de armadilhas emocionais que levam a desgastes. Quando você entra em um encontro sabendo que não há compromisso a longo prazo, a pressão diminui e você consegue aproveitar o momento focando no que realmente importa. A conexão instantânea, a química, o prazer de estar juntos sem as amarras do dia a dia. E o mais interessante é que essa experiência pode despertar um poder pessoal que muitos homens não sabem que têm. Quando você aprende a se desvincular emocionalmente de uma pessoa, fica mais forte para lidar com rejeições e testes que a vida e as mulheres frequentemente impõem.
Essa independência emocional é uma arma poderosa em sua vida romântica, pois a partir desse ponto é você quem decide quem merece sua atenção e energia e não o contrário. Além disso, você começa a ver as interações sob outra luz. Saídas com garotas de programa podem ajudar a entender melhor como funcionam os relacionamentos na dinâmica moderna, onde muitas vezes a superficialidade predomina. É um campo de aprendizado onde você pode experimentar, errar e acertar sem o receio de arruinar algo que poderia ter sido significativo. Porque, no fundo, não se trata de encontrar um amor eterno, mas de expandir sua compreensão sobre a atração e a interação humana. No fundo, o que fica é uma sensação de que você pode e deve estar no controle da sua vida amorosa. Essa é a verdadeira vantagem de sair com garotas de programa. Você se liberta das correntes emocionais que prendem muitos homens, prova sua masculinidade no campo de batalha do desejo e aprende a respeitar seu próprio espaço e o das outras pessoas, transformando encontros em experiências enriquecedoras. E tudo isso sem muitas ilusões ou promessas vazias. Sem ex-namorado fantasma, sem filhos de outro, sem bagagem emocional. Sair com garotas de programa pode parecer uma escolha polêmica, mas na verdade é uma das decisões mais inteligentes que um homem pode tomar se o objetivo dele é ter experiências sem complicações. A primeira vantagem que vem à mente é a ausência de drama. Você não vai lidar com ex-namorados fantasmas, filhos de outros caras ou aquela bagagem emocional que muitas mulheres trazem com elas. Você entra em um jogo onde as regras são claras e onde ambas as partes sabem exatamente o que estão buscando, permitindo uma interação mais autêntica e direta. A energia que você coloca em uma noite com uma garota de programa é totalmente diferente. Não há necessidade de jogar o jogo da sedução tradicional, onde você deve navegar por sinais mistos e testes de caráter. Aqui, a honestidade está na clara transação, e a liberdade de não se sentir preso ou julgado pelo que está fazendo é libertadora. Além disso, você pode focar em desenvolver sua própria masculinidade sem distrações. A confiança que vem da liberdade de escolha é algo que se reflete em todas as áreas da sua vida. E sim, muitas vezes esses encontros podem te ensinar sobre o que as mulheres realmente desejam, em suas nuances mais íntimas e diretas, porque elas sabem que têm que agradar a você, já que a transação é mutuamente benéfica. Usar essa experiência como uma escola prática de interação com o sexo oposto pode te dar insights que você não conseguiria em relacionamentos mais tradicionais, onde as expectativas são nebulosas e o medo de perdas pode te tornar submisso. Quando você se abre para esse mundo, você aprende a se posicionar com energia e autocontrole, se afastando da necessidade desesperada de aprovação. Um homem que sabe o que quer e que está disposto a pagar por isso, não só demonstra coragem, mas se torna mais atraente. Esta experiência pode ser um poderoso combustível para alimentar suas interações fora desse contexto, pois você vai entrar em outras relações com uma postura mais forte e decidida, sabendo que não precisa de um relacionamento para validar sua masculinidade. A verdade é que, embora a sociedade possa condenar essa prática, você está apenas sendo realista em uma era onde as mulheres estão cada vez mais exigentes e com agendas próprias. Ao entender as dinâmicas de poder, você não só se torna um jogador mais astuto, mas também aprende a caminhar longe de situações que não lhe servem. Se a garota em questão não está dando o que você precisa, você não finge que está tudo bem. Seu tempo é precioso e investir nele de maneira sábia é fundamental para se tornar o homem que você deseja ser. Quando você se despe da ideia de que deve sempre agradar ou cumprir as expectativas tradicionais de um relacionamento, você se libera. Você tem o controle total. Tempo, lugar, limite e fim.
Sair com garotas de programa pode ser uma experiência que quebra muitas ilusões que os homens têm sobre relacionamentos. E a primeira vantagem que você precisa entender é que aqui você tem o controle total. Tempo, lugar, limite e fim. Isso é um divisor de águas, porque, diferente de um encontro tradicional, onde você pode ser testado ou manipulado emocionalmente, nesse cenário você define as regras e se afasta das armadilhas emocionais que podem muitas vezes deixar um cara confuso e inseguro. É um jogo onde você pode experimentar seu poder e entender as dinâmicas do atração sem as complicações de expectativas românticas. Ao sair com garotas de programa, você não está apenas buscando prazer imediato, mas também testando sua capacidade de se conectar de forma autêntica e segura, enquanto observa o que realmente desperta seu interesse e desejo. Muitas vezes, os homens se prendem à ideia de hypergamy, onde temem que a mulher sempre busque alguém melhor, mas com garotas de programa, essa necessidade de validação é eliminada. Você não está em busca de aprovação, mas sim de uma experiência mutual que parece ser muito mais sobre prazer do que sobre compromisso emocional. E aqui está o ponto crucial. Você deve se manter firme e disciplinado, sabendo que o valor de um homem não está ligado ao que a mulher pensa dele, mas à sua capacidade de se divertir e, ao mesmo tempo, saber quando e como se afastar. Entender que não importa o quanto você se divirta, a verdadeira liberdade vem da habilidade de dizer não quando a situação não vale mais a pena. Além disso, há uma oportunidade única de aprimorar suas habilidades de flerte e sedução em um ambiente onde a reciprocidade é clara. Não há joguinhos, e você pode ser direto sobre o que quer, permitindo que você desenvolva um entendimento mais profundo sobre o que atrai tanto a você quanto a elas. Construir esta consciência ajuda a refinar seu jogo social, desmistificando as interações e lhe ensina a identificar as verdadeiras intenções das mulheres, seja em encontros casuais ou em relacionamentos mais sérios no futuro. Também é importante entender que, ao escolher esse caminho, você se coloca em uma posição de poder e independência. Você não precisa se preocupar se ela está realmente interessada, porque está claro o que vocês dois estão buscando, o que permite um tipo de interação sexual e social muito mais saudável e menos carregada de pressão emocional. Em última análise, sair com garotas de programa é uma prática de autoconhecimento e uma maneira de se libertar das amarras sociais e emocionais que muitas vezes prendem os homens. E isso oferece um ambiente onde você pode se divertir, experimentar e até aprender a se conectar de forma mais eficiente com o sexo oposto. Tudo isso enquanto reafirma sua masculinidade e sua capacidade de agir sob seus próprios termos. Você não vai ser cobrado por mensagens, flores ou atenção 24 horas por dia. Sair com garotas de programa pode ser uma experiência libertadora e pragmática para homens que buscam entender e dominar a dinâmica do poder e da atração em relacionamentos. Ao se envolver com essas mulheres, você se livra da pressão de ter que nutrir uma conexão emocional profunda ou de fazer malabarismos com o jogo de sedução que muitas vezes se esgota em relacionamentos tradicionais. A beleza dessa interação é que você não precisa se preocupar com cobranças por mensagens incessantes ou a necessidade de enviar flores. Aqui, a transação é clara e honesta. Isso significa que você pode focar no que realmente importa: a conexão física e a troca de energia sem o peso emocional que muitas vezes acompanha a busca por amor verdadeiro. Além disso, sair com garotas de programa também te ensina sobre o valor da masculinidade autêntica. Você começa a perceber que a atenção de uma mulher não é um prêmio a ser conquistado a todo custo, mas sim algo que deve fluir naturalmente, a partir de um estado de presença e segurança interior. A verdade é que nesse mundo,
você aprende rapidamente que as mulheres testarão seus limites, e o teste que muitas delas fazem é um reflexo de suas inseguranças. Então, manter-se firme e destemido é fundamental. Saber quando você deve se afastar ou quando deve avançar é uma habilidade que se desenvolve rapidamente, e essa experiência pode ser um poderoso amplificador da sua autoconfiança e entendimento de dinâmica de poder. Você começa a perceber que a sedução é um jogo de nuances, e ao não se deixar levar por ilusões de idealização, você se torna um homem muito mais forte e mais autêntico, pronto para enfrentar o que o mundo oferece. É um aprendizado brutal, mas necessário, que pode te proporcionar uma visão melhor não apenas sobre o que você deseja em uma parceira, mas também sobre sua própria masculinidade. Portanto, em vez de ficar preso em relacionamentos que drenam sua energia e que muitas vezes são permeados por jogos emocionais, ao escolher essa rota, você se permite explorar sua sexualidade de maneira mais livre e assertiva, sem as amarras e expectativas que vêm da sociedade. Ao fazer isso, você não apenas experimenta prazer físico, mas também aprende a valorizar seu tempo, sua energia e o que você realmente busca em uma mulher, criando assim um ambiente onde você pode ser quem realmente é, sem medo de ser julgado ou rejeitado. Essa experiência tem o poder de transformar não apenas sua vida amorosa, mas sua perspectiva sobre relacionamentos em geral, trazendo uma nova clareza sobre o que significa ser um homem verdadeiramente desejado e autoconfiante.